esse negócio de tentar entender o problema, mesmo que eu estava solucionando, e pensar na melhor solução para aquele caso. São vários fatores que você leva em consideração. Então eu sempre aprendi assim, vê qual que é o problema, entende realmente qual que é o problema. E aí sim você trabalha ali naquela solução. Fala galera, Lucas Estevão aqui, sejam bem-vindos a mais um Códigos de Carreira. Fala pessoal, Diego Tavares, e hoje a gente tem um convidado especial, como é de praxe, Rubem. Bem-vindo, Rubem. Obrigado, Diego. Obrigado, Lucas. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Conta pra gente um pouco sobre você. Qual que é a sua formação? O que você está fazendo hoje? Onde você trabalha? Eu sou formado em sistemas de informação no Brasil. Fiz aí um bacharel de 4 anos. Hoje em dia eu atuo como Tech Lead aqui numa empresa no Canadá, onde eu moro. Já estou há quase 2 anos nessa empresa. E eu venho trabalhando aí na área de desenvolvimento de software, desde os meus 18 anos, então acho que já tem aí 12 anos já que eu venho trabalhando na área de software. Eu, graças a Deus, tive uma oportunidade aí de começar a faculdade cedo, já consegui emprego também cedo, né? Tem sido, assim, uma experiência bem bacana, desde o começo da faculdade já atuando como programador praticamente. Tem sido, assim, praticamente quase minha vida toda trabalhando na área de tecnologia. Qual que é a sua stack principal? Cara, hoje em dia eu estou trabalhando com .NET, com C Sharp, alguns serviços aí .NET Core, outros infelizmente ainda com .NET Framework, mas hoje em dia eu estou bem assim, focado mesmo aí no back-end, faço algumas coisinhas ali de infra também, não muito, né, mas assim, Você diz de pipeline, integração? de pipeline a gente mexe, mas também essa parte de gerenciar os meus serviços lá, os serviços que eu sou responsável no Kubernetes, no K8s, então tem que de vez em quando mexer lá nos Deploy na Helm nuvem charts da ou vida, né? on-premise? Faz o deployzão, é isso mesmo, é na nuvem. A gente está usando o Azure. Tem que muitas vezes fazer algumas coisinhas aí que fogem até um pouco do escopo, mas como tech lead, né, você tem que, se algum dos seus devs ali do time tá travado em alguma coisa, você tenta ajudar, né? E é algo que eu acho bem prazeroso, né? O Tech Lead acaba sendo o beco sem saída, né? Passa por uma pessoa tenta, não consegue, outra pessoa não consegue, isso aqui tal pessoa não tá meio que no carro, manda pro Tech Lead, o Tech Lead resolve. É um papel solitário, né, cara? Sim. Eu reclamei, não reclamei, mas eu refleti, pra ser um pouco mais filosófico sobre isso essa semana, cara. Quando uma das pessoas do meu time me pediu ajuda num troço, falou, eu não sei fazer isso aqui, não consegui resolver. Minha cabeça tava assim, nem sei o que é isso, não faço nem ideia. Falei, beleza, manda pra cá, eu resolvo. Aí, vou fazer o quê? Não tem pra quem eu passar, entendeu? É o beco sem saída, chegou em você, ou resolve, né? Acaba sendo o papel do tech lead, né? Cara, e aí, você falou isso daí, eu já vi isso daí acontecendo realmente muitas vezes. Às vezes é serviço que eu nunca mexi, mas felizmente meu time cuida de muitos serviços aqui na minha empresa atual. E, tem serviço que a gente quase não faz manutenção. E aí os meninos estão travados em algumas coisas, sabe? E aí você precisa mexer no código para dar aquela olhada e você fala, caramba, não sei por onde eu começo nesse serviço. Mas você sabe, né, você vai ter que dar um jeito. E aí é bom que a experiência ajuda, né? Porque você já fez isso várias vezes, né? Aquela coisa que, nossa, eu não tenho a menor ideia por onde começar, mas vamos lá, deixa eu tentar organizar um pouquinho aqui o pensamento e vamos que vamos. Cara, e legal que você falou de experiência, porque não tem curso de experiência, eu sempre falo isso. Você precisa de tempo para se expor a diferentes tipos de problemas e ir construindo essa XP, né? E eu acho que não só a XP, né? Você constrói a confiança de que você consegue resolver o problema. Quando eu consigo ver alguém do meu time que eu vejo, tipo assim, essa pessoa tá quase tropeçando no sênior. Quando a pessoa começa a ganhar confiança de pegar algo que eu sei que ela não consegue fazer, mas eu sei que não, ela vai apanhar um pouquinho, ela vai tomar coragem, ela vai conseguir, entendeu? Mas quando você vê a pessoa dando esse passo por conta própria, você fala, essa pessoa tá, agora sim ela deu um passo à frente, ela conseguiu tomar coragem de enfrentar um problema que ela não sabe se ela consegue resolver, mas ela tem a confiança de tentar. Ela foge da zona de conforto dela, né? Ela sai ali da zona de conforto dela e começa a se desafiar.
eu vejo que é aí que a gente acaba evoluindo, né, realmente. Isso até contando um pouquinho, assim, também, entrando no detalhe da minha carreira, uma das coisas que eu sou grato até por ter adquirido um pouquinho dessas skills e aprendido, evoluído mesmo na carreira, foi no começo da carreira trabalhando como programador ainda júnior, era dessa questão de desenvolver o sistema e ter que instalar no servidor do cliente e não ter como debugar, que era um banco, né, era o Banco de Tóquio, e aí você não tinha como debugar, às vezes ele falava: "Ó, tem esse problema, toque os logs, se vira para saber o Resolve. que está acontecendo". Resolve, exato, ó. Então é realmente, você tem que nossa, você tem que fuçar, você tem que ir atrás, tem que fazer todas as coisas ali, então você acaba se desafiando, né, porque é fácil você: "Pô, tô com um problema, vamos debugar aqui o código", vai ali rapidinho, tenta encontrar, quando você não consegue, quando você não tem essa opção. Eu não tenho essa questão, assim, de, pô, de errar, ter medo, eu acho que a gente não tem que ter, né, você tem que se desafiar mesmo, óbvio que dependendo do que você está fazendo, dependendo do software, sei, o Diego já trabalhou em software de aviação, né, você tem que tomar um cuidado. Tem que ser o balanço do risco e do que você quer tomar e qual que é o desastre que pode acontecer se você falhar, né. Exato, exato. Mas você tem que se desafiar, né, não pode ter medo. E Ruben, hoje em qual empresa você tá e qual que é o seu qual produto você tá trabalhando hoje? Eu estou na empresa chamada IQ Metrics, é uma empresa canadense, mas que o mercado dela é bem forte aqui no Canadá e principalmente nos Estados Unidos. A gente desenvolve um ponto de vendas, né, um sistema de ponto de venda, o POS, para indústria de celulares. Na verdade, não propriamente só aparelho celular, mas também planos de celulares, ativação de chip, sabe? Então, pô, Diego vai aqui no Costco comprar um chip, pode ser que o Costco esteja usando lá o nosso POS, sabe? Eu vou comprar um plano, né? Vou adquirir um plano aqui da Telas, ou para o contexto do Brasil, adquirir um plano aqui da Vivo, dependendo da loja que você for, pode ser que eles estejam usando ali o nosso sistema de vendas, né? Sistemas que eu sou responsável hoje em dia dentro da IQ Metrics, o meu time se chama Foundations, então é tipo assim, a fundação, são os serviços que são meio que a fundação para a nossa plataforma, né? Toda essa parte de autenticação, autorização, sistema de CRM, né, que é para cadastro de clientes. Muitos serviços que outros dependem, é o meu time que é responsável por eles. São aqueles serviços que se parar, rapaz, muita coisa vai ser afetada. Eu quero te perguntar sobre coisas que são importantes para saber para alguém que está na sua posição, tecnicamente falando. Mas antes de entrar nesse assunto e falar sobre isso, só quero voltar um pouquinho e te perguntar sobre, cara, como você foi parar no Canadá? Você está morando em Vancouver. Conta um pouco sobre isso. Olha, isso daí foi uma história bem maluca, porque eu estou morando no Canadá há 3 anos e pouco, mas foi aqui em Vancouver que eu vim fazer o meu intercâmbio. Eu já era casado, então há uns 5, 6 anos mais ou menos, assim, 6 anos atrás, eu vim com a minha esposa. Aí a gente começou a estudar aqui Estudar inglês. e estudar inglês, apenas inglês, e nos apaixonamos, Também, né, você veio pra cá e conheceu quem, né? Me conheceu, né, falou: "Pô, não é? vou ficar no Canadá, né?" Conhecemos Diego aqui, aí já viu. Fez aquele networking pesado. Também, isso é um fato, pô, o Diego e a Paloma, nossa, ajudaram bastante a gente durante esse processo. Mas enfim, depois do intercâmbio, eu e minha esposa, a gente falou: "Nossa, Vancouver é o lugar que a gente quer morar". Só que aí nós voltamos para o Brasil, e aí eu comecei a procurar, né, as opções de imigrar para cá. Nesse meio tempo, comecei a ter mais confiança no inglês, porque antes, pô, eu já havia feito umas entrevistas para fora, e eu não conseguia passar nas entrevistas por conta do inglês. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a fazer umas entrevistas, e aí aconteceu que eu consegui uma vaga para trabalhar em Portugal. Posso só fazer um comentário antes de você viajar pra Portugal? Só uma pergunta que direto tem gente me perguntando e eu sei que você passou por essa experiência também, que é de estar aqui no Canadá, estudando inglês ou a passeio e pensar: "Poxa, eu quero ficar. Será que eu consigo um emprego? Será que eu consigo fazer uma entrevista aqui ou ficar um tempinho a mais, igual a galera geralmente faz nos Estados Unidos?" Você tem experiência com isso, Rubem? Eu tive sim. Eu fui em feira de empregos, né, aqui, mesmo eles sabendo da minha situação, pô, eu tô aqui como estudante de inglês, eu não tinha nem porque aqui no Canadá, não sei,
para as pessoas que aí buscam um dia saber como que imigra para cá, eu não tinha permissão para trabalhar, basicamente, nem para fazer um curso na universidade ou algo do gênero. Mas algumas empresas eles podem patrocinar o visto, e tinham realmente empresas dispostas a isso. Só que ainda o meu inglês não estava daquele jeito, sabe, não estava ainda no nível em que eu conseguiria convencer alguém de me contratar. Porque muitas vezes a gente tem aquele conhecimento técnico, é como aquele professor que tem aquele conhecimento que você vê que ele tem aquele conhecimento, porém ele não tem a didática. Eu senti assim um pouquinho no meu inglês, sabe? E não é sobre pronúncia perfeita, mas pelo que você está falando, estou entendendo que é a capacidade de transmitir uma informação que você tem domínio nesse outro idioma. Exato, exato. Eu sempre fui meio cara de pau. Minha esposa sempre pegou no meu pé, porque assim, minha pronúncia não é muito boa, né? Não, mas cara, que legal que você está falando nisso, porque eu gosto muito desse assunto. Eu percebo que muitas pessoas se atêm muito à questão da pronúncia e gramática perfeita, em detrimento da habilidade de se comunicar como um todo, de se fazer compreendido através de qualquer outro idioma, que para mim é o mais importante. E sim, e tem o fator também de que toda vez que você tá falando, mesmo que você seja uma pessoa fluente, se você tá falando um idioma diferente, seu nível de inteligência percebida pela pessoa que tá te escutando, se for uma pessoa nativa, já vai se reduzir nos 80%. Mas ela sabe que você não é nativo, entendeu? Eu sempre brinco quando eu tô sofrendo pra explicar alguma coisa em inglês, que eu falo, não, calma. Eu juro que eu sou um pouco mais inteligente em português, mas não é o meu idioma principal. Então eu vou ter que achar as palavras, eu vou ter que pensar um pouquinho mais, a pronúncia vai ser um pouco mais lenta, mas a gente vai se entender. Exato, e esse é o ponto, né. Mas infelizmente eu percebia que eu não tinha ainda essa não a fluência que a gente fala, né: "Oh, você já é fluente no inglês". Essa fluência de realmente manter uma conversa boa, de realmente chamar a atenção da pessoa e conseguir se vender. Porque muitas vezes entrevista é isso, né, é saber se vender. Então, eu infelizmente ainda não tinha esse nível. Foi isso que aconteceu aqui, eu vi que tinha empresa disposta, mas não foi pra mim, né, enquanto eu estava aqui. Aí você voltou pro Brasil, começou a receber propostas para ir para Portugal. Foi. Rapaz, eu fiz um processo, na verdade, foi tão rápido, e aí eu cheguei pra minha esposa e falei: "Então, eu consegui receber aqui a job offer, né, recebi a oferta de emprego pra ir pra Portugal". Tipo, nunca havíamos pensado, sabe, em ir pra Portugal. E aí minha esposa: "É, Portugal?" Eu: "Ah, vamos, é interessante, a gente vai estar na Europa", né, só era eu e ela, não tínhamos crianças, não tínhamos, sabe, 2 jovenzinhos ali, jovens assim, né, uns 20 e poucos. Agora, É, né. agora a gente parece velho, né? A gente consegue falar do nosso medo do passado como se fôssemos jovens. Sabe, né, quando você tem muito filho, o ritmo é outro. Eu achei interessante essa questão de ir, porque a empresa que eu passei era uma consultoria, e eles falaram: "Ó, a gente tem muito cliente aqui em Portugal, mas também nós estamos expandindo o que eles chamavam de nearshore", que é tipo assim, países que são grandes e a mão de obra é cara, como Reino Unido, a Alemanha, a França, esses países assim. Tem empresas que querem pagar menos para determinados funcionários, infelizmente, eles contratam consultorias de países um pouco mais baratos, como Portugal. E que tem uma time zone próxima também, né? Exato, essa é a ideia do nearshore. Tem que estar perto ali, o time zone é bem próximo. Então, eu achei interessante. Nessa época eu estava me sentindo um pouquinho mais confortável no inglês. Como eu falei, eu não estava ainda 100%, mas eu estava já me sentindo um pouquinho. Para entrevista ali, eu continuei treinando, né? E me surgiu a oportunidade de ir, a gente acabou indo, e eu consegui um projeto para trabalhar para uma empresa do Reino Unido. Isso que foi assim, pô, pra mim, nessa parte do inglês foi aquela coisa. E por onde você conseguiu esse projeto? Era um projeto fora do seu trabalho? Ou era algo dentro do Era seu. pela consultoria, porque eu tinha experiência com Node.js, eu tenho uma experiência boa com JavaScript, e aí era para trabalhar como full stack, com Node e React, e eram 2 tecnologias. As tecnologias que a gente usa lá, eu estava bem familiarizado. E aí eu consegui essa experiência, essa oportunidade, dentro da consultoria para o cliente lá do Reino Unido. E você estava ficando trabalhando de Portugal para o Reino Unido e fazendo viagens para lá ou só comunicando virtualmente? Só virtual, eu não precisava fazer viagens, né. Só se o cliente requisitasse, mas eles nunca chegaram a requisitar, porque
não era necessário. Eu trabalhava para uma empresa bem grande, num grupo que desenvolvia muitas coisas, para o setor automotivo, mas a empresa que eu estava desse grupo era relativamente pequena. Algumas empresas fazem isso, né, às vezes vão trabalhar em determinados projetos, em determinado nicho, acabam criando um braço ali, né, uma empresa pequenininha. Mas foi uma oportunidade, assim, foi a minha primeira oportunidade realmente onde eu só falava inglês. E para dificultar ainda um pouquinho era o inglês britânico, né, que assim, eu não assistia muita série em inglês britânico. Pô, Um pouco rapaz, mais e carregado, algumas né. palavras que eu ficava: "O quê?". Enfim, complicado. Tem até alguma história engraçada, assim, né, Pode contar, a gente ama história engraçada. não é nem história, mas que assim, começo a gente rala, né. Eu queria muito mostrar, né, o serviço e tudo mais, porque a gente sabe ali programar, mas a gente também precisa ter um nível bom de comunicação. E aí eu ficava tão apreensivo para me preparar para daily stand-up, que eu escrevia o que eu ia falar, sabe, o meu update, eu escrevia só para ler fluido, né. Eu também fazia isso no começo. Você fazia? Então, cara, eu fazia. E quando era Cara, para essa eu dica é de ouro. não é? Não, é sério. Porque, assim, você vai ter que compartilhar ali o seu, né, tem que dar um status ali, né. E eu escrevia tudo mesmo, não tinha vergonha ali. Rapaz, quando os outros estavam falando, eu ficava prestando uma atenção. Sabe quando você se concentra pra tentar ouvir? Porque não tem legenda, né, não tinha legenda. Não tem closed captions. Não tinha, não tinha, aí eu ficava me concentrando. Essa é boa. Você vai trabalhar, vai Não procurar é? uma cadê Exato, né, legenda? porque Aí, você ho quando você hoje vai tem assistir o AI, né, filme cara? Hoje você consegue fazer isso. não, hoje você tem, hoje, pô, eu acho o máximo, né. Eu lembro um dia eu estava na reunião, aí o cara começando a falar, 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 aí eu me distraí, daqui a pouco eu ouvi o meu nome. Aí eu: Que foi? Ih, caramba, e agora?". Falou meu nome, mas o que que era, né. Aí tinha um brasileiro que trabalhava comigo, aí eu: "Ô Doug, eu ouvi meu nome, você ouviu meu nome?". Ele: "Eu ouvi seu nome". "E você sabe o que que era?". Ele: "Eu também não sei o que que era, cara". E ficamos nessa, aí eu fiquei tipo: "Pergunto de novo o que que foi". Sabe quando você fica com aquela pouco de vergonha, tipo: "Pô, não prestei atenção, eu não entendi". Mas enfim, foi assim, comecinho foi puxado, sabe. E o quanto que você acha que essa oportunidade contribuiu para o desenvolvimento do seu inglês? Pô, rapaz, assim, foi isso que na verdade me deu aquela confiança que estava faltando realmente para eu poder dizer assim: "Posso trabalhar numa empresa que a gente só fala inglês", sabe. Porque depois de um tempo eu parei até de escrever o que eu ia falar nas stand-ups, às vezes tinha reunião com o meu líder ou com o QA ou algo do gênero, eu comecei a ficar um pouco mais confortável, porque você vai aprendendo determinadas frases, você vai aprimorando realmente o inglês, Os e padrões, os né? padrões também. E os termos também, né. Embora a programação seja em inglês, os termos de quem trabalha com programação não são os mesmos termos que a gente aprende na faculdade. Não, a programação tem um vocabulário próprio, né? Eu sinto que a primeira experiência que eu tive nos Estados Unidos, eu já me sentia confortável com o inglês, mas como eu tive essa imersão, eu estava em locais, em contextos que não tinham nada a ver com desenvolvimento de software também, né? E nesses momentos eu percebi o tanto que eu ainda tinha que aprender e evoluir. Por exemplo, vocabulário médico, de saúde. Cara, e só isso aí já é um universo por si só. Hoje, morando aqui, vocabulário de, sei lá, o dia a dia na escola com meus filhos. É outro universo de vocabulário que você vai absorvendo com o tempo. Acho que criança te leva pra muitos ambientes que te mostram que na realidade você não sabia tanto inglês igual você imaginava, né. Você vai no médico, você vai na escola, você vai em qualquer ambiente que você nunca entrou antes, você fala: "Espera aí, como é que chama aquilo? Espera aí, eu preciso falar pra aquela criança pegar aqui, o que que é aquilo? Como é que é esse brinquedo em inglês?". Não, experimente descrever um problema de saúde, cara, uma dor na lombar. Nossa. Comece por aí. E querendo ou não, né, gente, vocês têm a mesma experiência e é diferente. Quando a gente está no Brasil, várias empresas que eu trabalhei no Brasil, a gente tentou: "Galera, a gente precisa aprimorar o inglês. Vamos todo mundo aqui só falar inglês determinado dia da semana ou mensagem só em inglês?". Tá todo mundo ali meio que no mesmo barco, sabe, aquele inglês que tipo, será que tá certo, né, enfim, aquele inglês que a gente só tá estudando. Então é um pouco diferente, quando você vai conversar com, às vezes, um nativo ou vai estar realmente ali tendo determinadas conversas, é isso, é algo diferente, né. E eu comecei a me sentir mais confortável.
Mas aí continuando até onde como eu cheguei aqui no Canadá, eu acabei recebendo uma proposta para ir para Irlanda nisso. Aí eu pensei, na verdade eu recebi uma proposta para ir para Irlanda e uma para ir para Amsterdã. E aí, para minha esposa e para mim, assim, o nosso objetivo era Canadá. Então a gente falou, pô, vamos para Irlanda, porque na Irlanda a gente vai falar inglês o tempo inteiro. Porque por mais que eu estivesse trabalhando falando inglês, eu saía dali do trabalho, em Portugal, eu falava português. Tava no português de Portugal. Português de Portugal. É diferente, mas a gente falava ali. Então, pô, vamos pra Irlanda? Vamos. Só que assim, não sei se vocês já foram pra Irlanda. Não, ainda não. Nunca fui, apesar de ter amigos lá. Você tem amigos? O inglês ali, irlandês, É diferente, né? é diferente. Se você tinha problema com o britânico, o irlandês é outro Exato. mundo. Eu já trabalhei, eu já prestei serviço para algumas empresas irlandesas, como fazendo freelancer mesmo. E eu tive esse desafio, cara. Foi bem desafiador mesmo. O nível de compreensão. E eu trabalhei com pessoas mais velhas, então eu sinto que eles tinham aquele inglês original da Irlanda mesmo, né? Que a Irlanda é um país muito procurado para imigração, né? Normalmente, se você conversar com pessoas mais jovens, pelo menos eu percebo que elas estão absorvendo sotaques diferentes, influências de outras pessoas, outros tipos de falantes de inglês. Mas na minha experiência foi bem difícil, cara, me comunicar. Eu tenho um programa bem aleatório, mas eu tenho um programa no YouTube que eu assisto de bike, né? De mountain bike. E é acompanhando um time de downhill britânico. E nesse time tem uma pessoa que é irlandesa. Quando essa pessoa fala, eles colocam legenda. E o programa é em inglês. É pra quem é ouvinte de inglês. Mas eles colocam legenda quando a menina irlandesa fala, porque não dá pra entender o que ela tá falando. Eu sei que assim, eu achei que foi bem desafiador quando eu comecei, né, a trabalhar para os britânicos, mas quando eu fui, fiz a minha primeira conversa lá na Irlanda, um supervisor lá da área, eu cheguei pro meu amigo que me indicou lá e falei: "Rapaz, eu não entendo muito o que eles falam, eles só espera um pouco que logo você se acostuma", porque é diferente mesmo, esse é o ponto. São palavras, é o sotaque que é muito diferente, mas também contribuiu muito, sabe, para essa minha experiência. Porque aí, como você falou, né, Lucas, quando você tá no país, você tem determinadas situações que, por exemplo, eu lembro da gente levar o nosso cachorro pro grooming, né, lá no pet shop. Como você explica como que você quer o corte do seu cachorro? Vai vendo. Sabe, coisas Você assim? leva foto, né? Aqui, ó, corta assim. É, são coisas assim que vão te ajudando a aprimorar, porque eu penso muito que a experiência, né, e a prática vai te levar à perfeição. Pode ser que não seja a perfeição, mas a prática vai aprimorar você, né. E quanto mais você se forçar ali e se expor, você vai aprender, né, cara. Então, realmente, estar fora, falar só ali no convívio no inglês foi o que me ajudou 100%. Mas você não foi pra Irlanda, né? Você avaliou essas oportunidades, Irlanda, Amsterdã, tava tendencioso a ir pra Irlanda, mas qual que foi a decisão? Eu fui pra Irlanda. Ah, foi mesmo? Eu fui porque, assim, todas as decisões que a gente tomava, que eu tomava, né, questão de carreira, era sempre pensando em vir para o Canadá. Eu tinha um alvo. Legal, você tinha um alvo e você trilhou sua carreira do jeito que a vida colocou na sua mão, mas o seu alvo estava lá. Não foi tipo assim, eu vou pra qualquer lugar que me chamar. É tipo assim, não, aqui é um passo mais próximo de onde eu quero chegar. Então eu vou. Não, aqui é um passo mais distante. Acho que não vale a pena. Exato. Porque, assim, uma coisa que eu percebi, uma vez que você tem uma experiência fora, que você consegue a sua primeira experiência fora do país, as outras empresas acabam te vendo um pouco diferente, porque tem esse risco de uma empresa contratar, imagina, vou contratar um cara do Brasil. Tem o risco de eu trazê-lo para cá e passarem, assim, 2 meses, 3 meses, e o cara virar pra gente e falar: "Olha, não me adapto, não consigo ficar longe da família", ou algo do gênero, "preciso voltar". E a gente que precisa recrutar gente para o time, você sabe que você tem um custo. Pô, o tempo de onboarding, você começou ali o onboarding da pessoa e o cara volta, sai. As empresas têm essa consciência, muitas empresas têm essa consciência, né, e não são todas que querem arriscar. É, o custo da contratação, o custo do onboarding, até aquele profissional começar a trazer retorno. Se envolve migração, então, às vezes tem um sign-in bônus, mas todo o custo com advogado, emissão de visto, logística, é um investimento bem alto.
Então, eu vou falar mais, não só o custo financeiro, tá? O custo de responsabilidade. Porque uma coisa que, quando eu estava sendo entrevistado, eu não pensava, hoje, quando eu entrevisto, muitas vezes eu penso. Principalmente quando a pessoa já está trabalhando em outra empresa. Você entrevistar aquela pessoa, você tem responsabilidade de avaliar se ela vai ser um good fit para sua empresa, para a vaga que você tem para ela. Se ela vai se encaixar na empresa e vai conseguir produzir o que você precisa. Se ela não conseguir, depois de certo tempo ela vai ser demitida. Não tem outra. Pelo menos nas empresas que eu trabalhei até hoje, ou pelo menos na que eu trabalho hoje, é assim. Se a pessoa não deu certo, a gente tenta relocar e tenta. Chega um ponto que você fala, poxa, não tá dando certo. A pessoa tem que ser demitida. Olha o impacto que eu, como recrutador, tive na vida dessa pessoa em tirar ela de um lugar onde ela se dava bem e colocar ela num lugar onde ela não se encaixava. Agora, imagina o impacto de quando essa pessoa sai de um outro país, deixa a família, vende tudo que ela tinha pra viajar e começar uma vida nova. E eu trago ela pra cá e falo, putz, essa pessoa não sabia o tanto que imaginei, ou ela não era tão expert igual ela demonstrou na entrevista. Olha a responsabilidade, entendeu? O peso dessa demissão tá em cima de mim, que recrutou essa pessoa e que não foi capaz de enxergar que ela talvez não daria conta, entendeu? Então acho que o peso de entrevistar alguém de fora é um pouquinho maior. Totalmente. E isso, querendo ou não, ainda mais quando você está pensando, né, e você acha que aquele candidato é bom para sua vaga, mas você sabe que aquele candidato, pô, nunca nem sequer saiu, às vezes, ali, né, mesmo do país. Acontece, pô, muitos, né, a primeira vez conseguem sair. Mas eu sei que tem empresa realmente que preza, sabe? Já vê, pô, a pessoa já teve uma experiência fora, a pessoa sabe como que é, a pessoa não vai se sacrificar tanto, né? Vai ter todo esse sacrifício, mas, tipo assim, não vai ser algo impossível para aquela pessoa. Você reduz o risco, né? Você fala, essa pessoa já experimentou isso e quer de novo. É, exato. Então, assim, eu percebi que cada experiência que eu adquiria dessa forma, até mesmo o intercâmbio que eu fiz aqui, eu percebi que quando eu fazia entrevistas, as empresas já, legal, então você já veio no Canadá? Até mesmo aqui, quando eu fiz a entrevista a primeira vez para a empresa daqui, e eu consegui passar, né? Estava morando na Irlanda. E eles até perguntaram, pô, mas você está aí na Irlanda, por que que você quer vir para o Canadá? E eu fui sincero, falei, olha, tudo que eu venho fazendo nesses últimos anos agora, o meu objetivo é mudar para o Canadá. Porque eu visitei aí eu falei, eu fiz o curso de inglês há um tempo atrás, eu me apaixonei, é esse lugar que eu e minha esposa nos vemos, tendo nossos filhos, né, crescendo nossa família, e pô, e a oportunidade também, óbvio, né? Esse é o lado de, tipo, porque você está imigrando, e também porque a oportunidade era boa. E eu falei, a descrição da vaga era exatamente o que eu tinha experiência e era o que eu gostava de fazer. Então, assim, pô, o que eu gosto de fazer, a vaga é perfeita pra mim, no lugar que é perfeito pra mim, rapaz, Você chegou naquele ponto onde o objetivo de vida pessoal se encontra com o objetivo de vida profissional, né? E tem um insight bem interessante da maneira como você conduziu isso e que eu já recomendei outras vezes em outros episódios. Aquela coisa, né? Eu recomendei, mas não foi o jeito que eu fiz. Por isso que eu recomendei. Você tem o sonho de morar em algum lugar e de migrar para trabalhar? Visita primeiro. Vai conhecer o lugar, vai ver se você gosta, entendeu? Cara, eu concordo muito com isso. E digo mais. Antes de eu imigrar para os Estados Unidos, ô Rubinho, eu quero dizer que eu me conectei muito com a sua história, porque eu encontrei várias similaridades com a minha própria história. Eu também tinha um objetivo muito específico em relação ao lugar que eu queria morar com a minha família no futuro. Enfim, foi uma outra jornada por si só para chegar lá. Mas sobre o que o Diego tá falando, eu tinha, assim, 100%, 100 não, 110% de certeza que eu queria ir para Nova York. Eu já tinha ido algumas vezes para lá e essa certeza se solidificou. Mas aí eu vim em 2018, de forma temporária, aqui para São Francisco Bay Area, a trabalho também, e eu conheci a Bay Area. Cara, quando eu conheci, eu mudei completamente minha perspectiva. Porque a primeira vez que eu tinha ido para Nova York, eu tava, sei lá, eu tinha uma namorada, não era nem casado. Aí depois fui outras vezes, já casado e tal, mas não tinha filho. E quando eu vim para Bay Area, eu já tinha um filho, já pensando no próximo, e eu percebi que fazia mais sentido para mim, pro estilo de vida que eu queria ter com a minha família. Então esse lance de visitar, cara, faz muito sentido. Fazendo um paralelo, quando a gente tá saindo da escola e a gente tem que escolher um curso de faculdade, a gente não tem a menor ideia de como vai ser a nossa vida de trabalho depois que a gente graduar. E a gente tem que escolher o curso de faculdade. Agora, quando você tá trabalhando e tudo, e quer escolher um país para você morar, para você seguir a sua carreira,
Você não precisa fazer igual você fez na faculdade, você consegue ir lá e ver, falar: "Olha, como que é a vida aqui? Vamos ficar uma semana lá e ver", entendeu? Não pode não ser barato. Faz um curso. Vai lá, faz um curso de inglês, entendeu? Vai visitar o lugar, conhece a vida de quem mora lá, pra você decidir, falar: "Não, vale a pena eu investir a minha vida em imigrar", porque é isso, gente, imigrar é investir a sua vida naquilo, porque não é fácil e não vai ser fácil mesmo depois que você imigrar. Mas se você pelo menos dá a chance de conhecer o lugar primeiro, a chance de dar certo é muito maior. Eu falo que eu dei sorte, eu dei muita sorte. Eu poderia ter imigrado para quem não gostado, eu já tinha vendido tudo no Brasil, eu tinha largado meu emprego que era muito bom no Brasil, e eu ia fazer o quê? Verdade, né. Cara, eu acho que, seria difícil. Vindo pra cá, eu acho que seria difícil, né, não. Ô Lucas, só um pequeno parênteses, assim, quando eu era pré-adolescente, eu tenho primos que moram nos Estados Unidos, né, eles moram pro outro lado, eles moram mais ali pra New Jersey, hoje em dia um mora no Texas, mas enfim, eu sempre falava assim para os meus pais: "Quando eu terminar a escola, eu vou para os Estados Unidos". Ficava, né: "Não, eu vou dar um jeito, né, eu vou dar um jeito, eu vou morar nos Estados Unidos". Não sei por quê, nem falava inglês, não fazia nada, mas sabe aquela coisa de gente porque eu Tinha alguma coisa ali dentro. mas assim, eu quase acertei, eu peguei o quintal, né, eu peguei o quintal ali. É, o que é brincadeira. Alguns quilômetros de distância. Não, mas eu sou bem feliz aqui, assim, esse foi meio que minha jornada, né, eu acabei em vez de subir, eu acabei indo lá para o outro lado, pra Europa, mas de novo, né, sempre com objetivo. Sempre o que que eu posso fazer para conseguir chegar naquele meu objetivo. Eu achei legal essa intencionalidade, sabe? E é muito legal. Quando você tem um objetivo em mente, não é simplesmente o poder mágico da mente, mas é que as suas decisões começam a ser pautadas naquele objetivo que você tem. Você começa a ponderar: isso aqui vai me deixar mais próximo ou mais distante desse meu objetivo. E você começa a tomar essas decisões de forma intencional, pensando naquele objetivo maior de longo prazo, né? Exato, porque assim, quando eu tive essa opção de ir ou para Irlanda ou Amsterdã, a proposta de Amsterdã era melhor e era Amsterdã, pô, eu tinha esse negócio, interessante e tal. A empresa era maior, sabe? Todas essas coisas assim. Se eu avaliasse apenas a proposta, se eu não tivesse esse objetivo de vir para o Canadá, eu acho que eu teria ido para Amsterdã. Mas eu sabia que lá eles já tinham me falado que, assim, não ia ser só inglês, eu ia ter que estudar um pouquinho de Dutch, né? Eu ia ter que aprender, ou seja, ia acabar se desviando um pouco. Tô fazendo uma pausa aqui rapidinho para falar que se você tá gostando desse episódio, curte, se inscreve e compartilha com o máximo de pessoas possíveis para aumentar o nosso alcance. Valeu demais. Cara, eu quero fazer uma pivotada, porque eu quero perguntar aquilo que eu mencionei lá atrás, em relação o que que foi primordial do ponto de vista técnico, de conhecimento técnico, de habilidade, talvez até de soft skill, mas enfim, para que você conseguisse essas oportunidades. Além, é claro, do idioma, que a gente já entendeu aqui que foi uma questão importante, mas do ponto de vista técnico, que tipo de habilidades ou ferramentas, tecnologias você acredita que foram importantes aí para você conseguir essas oportunidades? Assim, recapitulando até um pouquinho, quando eu comecei, né, na área, antes, quando eu era menino, eu nunca pensei, nossa, eu quero ser programador. Nunca me passou pela cabeça. Apesar que, engraçado, meu pai já foi programador anos e anos atrás. Só que eu, quando eu era menino, né, moleque, assim, eu nem lembrava dele ter comentado isso. Mas eu consegui um emprego como assistente administrativo na empresa. E a minha gerente era gerente também da área de TI da empresa, da Fiesp, é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E aí eu via lá os meninos mexendo nos computadores, saíam bastante, trabalhavam felizes, porque tinha a área de desenvolvimento, que trabalhava um pouco mais triste lá, sempre concentrado, e tinha um menino de help desk, né, os meninos lá que só iam lá, vai, troca o mouse, instala isso aqui, sempre feliz, sempre fazendo piada, brincando, né, enfim. Aí eu, caraca, legal, né, esse negócio aí. Não tinha muita ideia, assim, né, tava com 16 anos? Acho que isso, 16 anos. Pô, eu quero fazer isso, né. Aí os meninos: "Ah, eu tô fazendo ciência da computação, eu tô fazendo sistemas, é isso". E aí eu: "Ah, o que que eu faço?". Acabei começando sistemas de informação. E minha ideia, meu objetivo era trabalhar lá no helpdesk, era trabalhar com aquilo. Só que o líder do helpdesk falou: "Ah, Ruben, não dá, né, pra eu ficar te colocando e tals, pra fazer esses atendimentos, ó, foca aí no seu trabalho, né,
E é isso, sabe? Eu fiquei chateado. Eu cuidava de contribuição sindical patronal, né? Detalhe bem irrelevante, mas era nada a ver com tecnologia. Só que acontece, como eu tinha muito tempo livre, eu comecei a faculdade, tinha os exercícios, eu comecei a fazer as lições da faculdade lá no meu horário de trabalho. E aí, pô, você tá programando, né? Lá você tá aprendendo as coisas na faculdade, eu comecei a programar lá. E aí uma coisa que eu venho na minha mente é assim, pô, o que eu posso programar para me ajudar no meu trabalho? E aí foi que eu percebi, caramba, eu demoro tantas horas para fazer isso. Deixa eu olhar isso daqui. Eu comecei a investigar umas coisas que eu tinha que baixar arquivo de retorno do banco e ver quais sindicatos haviam pago. Aí eu percebi que se eu baixasse o arquivo de retorno da Fiesp, lá me relacionava todos os sindicatos que haviam pago naquela data. Ou seja, eu não precisava mais entrar sindicato por sindicato, sindicato por sindicato. Eu abria a Fiesp, olhava lá e aí sim eu ia só nos sindicatos certos. Então eu criei um aplicativo, um softwarezinho em Pascal que processava. Saudades, Pascal. Era a única linguagem que eu sabia, que eu tinha aprendido na faculdade. Tudo era mais simples nessa época. Era muito simples, né? Pô, nossa, ter que usar lá o GoTo XY, nem lembro, para posicionar as coisas na tela. Mas enfim, eu usei esse conhecimento que eu estava ali aprendendo para criar esse sisteminha para mim, para otimizar o meu tempo. Aí eu tinha mais tempo ainda para fazer o que eu quisesse. Foi aí que despertou, caiu a ficha assim, cara, eu quero isso, eu quero ser desenvolvedor de sistemas. Mas aí comecei a fazer uns cursos, aí eu ia ter a oportunidade lá nessa empresa, mas estava demorando, e acabou surgindo uma oportunidade numa consultoria lá em São Paulo para eu ir, já como programador júnior. Meu, eu tinha feito pouquíssimo projeto só meu ali, e eles me deram a oportunidade de programador júnior. Naquela época que você derrubava a identidade na rua, te perguntava, você sabe o que é programar? Tá contratado. Exato, é aquela época. Mas, cara, isso foi assim, aquela oportunidade como programador que foi. Eu trabalhava na Senior Solutions, hoje em dia é a Sinqia. Talvez vocês tenham ouvido falar, talvez não, mas é de São Paulo. Já ouvi falar da Sinqia. Eles abriram, eles foram IPO, né? Enfim, tal, o primo rico fala dela, mas irrelevante, mas enfim. O que foi crucial para minha carreira? Na Senior, eu trabalhava para o Banco de Tóquio. Eu sou um cara bem analítico. Eu gosto de realmente entender. Eu vejo, eu não, se você me falar para fazer algo, eu começo a fazer perguntas, entendeu? Pode ser que eu vá te perguntar, mas eu gosto de entender as coisas. Eu acho que o programador ele tem que ter lógica, né? Muita lógica, ele tem que entender as coisas que ocorrem, tipo, um pouquinho à volta dele. Eu vou dar alguns exemplos mais para frente. Mas na Sinqia, né? Na Senior Solution. Só falando sobre isso, aquela discussão sobre como desenvolvedor de software, eu preciso saber como solucionar problemas. Eu preciso ser capaz de encontrar padrões e propor as melhores soluções para resolver aquele tipo de problema, independente da sintaxe. Exato, cara. Exato. Porque eu entendi na época, porque a gente lá, uma das primeiras matérias lá na faculdade é o que é algoritmo. Aí você vai, é aquela sequência de passos para chegar num fim, tipo, num resultado X. Então aí sempre o professor falava, abrir a gaveta, você tem pegar alguma coisa que está dentro da gaveta, você tem uns espaços que você vai seguir para conseguir o resultado que você está querendo. Mas enfim, na Senior Solution, eu não sei como, mas depois de um tempo, pouquíssimo tempo que eu estava lá, meu chefe começou, eu falo chefe porque ele não era muito um líder, mas enfim, o meu chefe ele começou a me colocar em projetos em que eu era responsável pelo levantamento de requisitos. Na época a gente usava Waterfall. Galerinha, era Waterfall para gerenciar o projeto. Eu era responsável por ir no cliente, ficar lá anotando tudinho que ele explicava e tal, o que a pessoa de produto queria. Então, eu fazia todo o levantamento de requisitos. Depois eu preparava a documentação funcional. Diagrama de UML, diagrama de sequência, caso de uso. Tudo, Disso aí eu não tenho saudade tudo. nenhuma. Só quero deixar isso claro. Eu também não. Zero saudade. Mas o que acontece? Era coisa que eu via na faculdade, era coisa que eu estava fazendo no trabalho. E estava pagando minhas contas, né? E eu fazia. Mas foi uma oportunidade. Eu fazia até o banco de dados. Tinha que fazer lá o desenho das tabelas, como que elas iam se relacionar, tudo. Depois que você preparasse todas as documentações, e era eu que estava fazendo, mandava para o cliente. E não era qualquer cliente, era o Banco de Tóquio, né? Mitsubishi, assim.
Pode ser que tem gente que nem sabe, porque eles, na verdade, assim, eles são um banco mais PJ, né? Então, empresas grandes japonesas, geralmente, eles têm conta lá. Então, eu fazia toda essa parte, depois eles aprovavam, eu começava a implementação, implementava tudo certinho, fazia o código, e depois ainda ia ter que ir lá instalar nos servidores dos caras. Eu não fazia instalação, eu só passava todos os arquivos que eles precisavam. A gente era uma aplicação em C Sharp, eles iam instalar lá nos servidores. Mandava o pacote, né? As DLLs. Mandava os pacotinhos, exato, tudo certinho, o que era para eles colocar nos configs, roda os scripts de migração do banco, enfim, fazia tudo isso. Eles testavam comigo lá, eu lá ficava 1 semana, 2 semanas, aquela semaninha de implantação, né? Cara, é surreal como é que as coisas funcionavam antes. Eu tive esse tipo de experiência também da gente ter que ir lá no cliente, literalmente tudo on-premise. Às vezes até com um pendrivezinho ali, ó, com os pacotes para fazer o deploy. Mas isso começou a me dar experiências novas, né, diferentes. Porque eu comecei a entender meio que todo o ciclo de desenvolvimento do software. Que eu também fazia os desenhos, escrevia os testes De integração? não os testes, peraí. É que tinha um QA, então a gente fazia lá, desculpa, os casos de teste. Ah, os casos de teste. Caso de teste, tudo mais. Então eu comecei a entender. Como eu começava a cuidar de projeto inteiro, do começo ao fim, foi aí que eu realmente comecei a ter esse negócio, pô, eu entendi como que funciona. Eu entendi como funciona daquele jeito, mas eu entendi. Se me passarem outro projeto, eu vou conseguir fazer de novo. E foi o que aconteceu. Então, se você pudesse descrever essa habilidade com poucas palavras, como você descreveria ela? É, eu Enquanto você pensa, eu sei que descrever uma coisa com poucas palavras é bem difícil. Eu escutei uma frase esses dias que eu amei. Eu não vou saber quem falou, mas a pessoa fala que eu queria descrever uma carta curta, mas desculpa, eu não tive tempo, então eu escrevi esse texto inteiro. Porque demora muito mais tempo e muito mais esforço pra você conseguir resumir, né? Isso faz muito sentido. Steve Jobs falava isso. Ele falava que simples é difícil e complexo. É muito mais difícil você pegar, tipo assim, me conta aí a sua história em uma página inteira. Tá, agora resume ela em uma frase. Pô, é muito mais fácil você contar a sua história toda. Você não tem limites, né? Mas uma vez que você impõe limites, enfim, se torna algo complexo. Eu diria que tô pensando aqui numas palavras, mas eu vou falar, de repente eu vou refatorar, tá bom? Mas eu sempre tive esse negócio de tentar entender o problema, mesmo que eu estava solucionando, e pensar na melhor solução para aquele caso. Quando eu digo melhor solução, todo mundo aqui sabe, mas para quem não sabe, né, eu discordo. Melhor solução, você leva vários fatores em consideração. Então é tempo, hoje em dia a gente usa, né, escalabilidade, é dinheiro, né, recurso, é mão de obra, enfim, são vários fatores que você leva em consideração. Então eu sempre aprendi assim, vê qual que é o problema, entende realmente qual que é o problema. E aí sim você trabalha ali naquela solução. Porque quando você não entende realmente o seu problema, né, o problema que você está tentando resolver, cara, para mim não vai, entende? Por isso que eu falei que geralmente eu questiono. Essa habilidade é uma habilidade bem interessante, porque ela te ensina a resolver não o seu problema, mas o problema do cliente, o problema da área, o problema de todo mundo que está envolvido com aquela situação. Porque geralmente quando alguém passa uma tarefa, conserta esse bug aqui, eu implemento essa feature nova nesse sistema. Se eu for resolver o meu problema, eu quero entregar o mais rápido possível para ficar livre e fazer com uma boa qualidade. Mas às vezes, para a pessoa que me pediu, a solução envolve muito mais do que isso. Ela envolve, peraí, isso vai ser algo que vai ser usado por muito tempo ou vai ser usado com uma carga muito grande. Então, além de implementar, eu preciso que isso seja escalável, eu preciso que isso seja feito pensando no futuro. Ou, às vezes, é algo que é melhor ser feito rápido. Eu falo, não, isso eu vou usar uma vez e depois eu vou deletar. Eu não vou precisar disso depois. Então, faz de qualquer jeito e me entrega o mais rápido possível porque é urgente, entendeu? Então, quando você entende o domínio ao redor do problema, você consegue resolver o problema certo. Você achou, refatorou aí do jeito que eu queria.
Realmente, é isso, é o domínio ao redor do problema. Perfeito, cara. Eu vi que você teve exposição a uma série de tecnologias, né? Além de .NET que você falou no início, você mencionou Node, você falou sobre React, eu vi também que você já trabalhou com MongoDB, Kafka, Elasticsearch, é muita coisa. Qual que é o seu conselho para quem já está na área, está ali como júnior, está tentando crescer na carreira ou tem esse objetivo de investir de fato na carreira de desenvolvedor? Como que essas pessoas lidam com tanta coisa para aprender, tanta coisa para estudar? Isso é realmente, assim, é uma coisa que se a gente sentir aquela pressão de uma job description, né, da descrição de uma vaga, cara, você muitas vezes não vai aplicar para determinadas vagas, né? Porque às vezes os caras pedem umas coisas, é uma sopa, aquela sopa de letrinha, e às vezes você não tem determinado conhecimento, um conhecimento ou outro. Então, por exemplo, pode ser que eu nunca trabalhei com Postgres, um exemplo, né? Mas, pô, eu já trabalhei com Microsoft SQL Server. Você tem um conhecimento. Para quem está começando, esse monte de tecnologia, para onde focar, para onde vai. É engraçado porque eu estou até tendo uma conversa com um menino que está na faculdade e está nessa mesma questão. E ele falou, pô, eu quero trabalhar com Java. E aí eu tô vendo Java, mas eu também queria começar Spring, sabe? Então, tipo, você tem muitas opções. Eu, sinceramente, eu sou a favor de você pegar uma, pelo menos nessa parte, onde você está no comecinho. Pega uma tecnologia, se for assim, pô, eu já tenho noção, eu quero trabalhar com back-end. Pega uma tecnologia que você tem vontade muitas vezes e foca ali nela. Por exemplo, vou trabalhar com Java, estou tendo essa experiência aqui, eu vejo também que o mercado de trabalho é favorável, que aqui, sendo bem sincero, uma outra coisa que eu recomendo, né, que eu sempre falo, é dar uma olhada no mercado de trabalho. Não adianta nada focar em Pascal agora, ninguém tá usando. Não adianta. Exato. Pô, acho mó legal o Delphi. Tipo assim, não vai, gente. Tem que ter o equilíbrio, ver o que empresas que muitas vezes, assim, você às vezes gostaria até de trabalhar, empresas que têm um nicho que você gosta, né? Um negócio que você gosta. Vê quais tecnologias geralmente eles usam. Foca ali naquela tecnologia. Então, pô, foca ali no back-end. Aprende um pouquinho. Caramba, eu vou trabalhar aqui com REST APIs. Legal. Vou mexer aqui com um pouquinho de Spring Boot, criar um servicinho, subir esse servicinho. Pô, vou hospedar esse serviço em algum lugar. Aproveita a oportunidade. AWS, não sei, Google, Azure, queria um banco de dados para persistir nessa aplicaçãozinha. Vê lá qual o banco de dados, né, que você, de novo, né, mesma coisa, mesmo jeito que você escolheu a linguagem, vou ver aqui, pô, muitas empresas usam banco de dados relacional, né? Vou trabalhar com um banquinho de dados relacional, mas gostaria de ter oportunidade também de trabalhar com não relacional depois. Cria um outro servicinho. Hoje em dia, eu focaria numa linguagem, você pode discordar, mas eu falo isso por conta do que eu passei de ter pulado muito de linguagem para linguagem, de linguagem para linguagem. Focar numa linguagem que você sabe que tem aí uma certa aceitação no mercado, que é uma linguagem boa, e aprender realmente, né, as nuances dela. Porque uma vez que você aprender aquilo, depois você consegue transferir para outras, porque é sintaxe, né? Exatamente. Uma vez que você aprende o paradigma, né? Eu tava numa discussão no Twitter esses dias, e o pessoal falando assim, parem de ensinar HTML e CSS, porque isso aí não vai dar vaga para ninguém. Mas eu penso assim, uma vez que o profissional o estudante, escolheu a camada que ele quer investir, né? Como você falou, algumas pessoas vão para back-end, outras querem começar no front. Invista nos fundamentos daquela camada. No caso do front-end, HTML, CSS, JavaScript não tem jeito, são os pilares do front-end. Ele tem que estudar semântica, tem que estudar responsividade, acessibilidade. Vai estudar a linguagem principal, que é JavaScript, depois ele pode ir para frameworks, React, Next.js, enfim. Mas para mim faz muito sentido investir no fundamento da camada onde a pessoa quer trabalhar, focar em uma linguagem core ali importante, como você falou, que está em alta no mercado, que tem muita oportunidade, que também é legal, que eu gosto, que eu tenho interesse, e depois ir expandindo. Uma coisa que eu capturei do que o Ruben falou é que o aprendizado ele é on demand. Ele é sob demanda. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa que tem, para qualquer pessoa que tem mais de 10 anos de experiência na área, a gente olha para o currículo da pessoa e a gente assusta, fala, nossa, como é que a pessoa sabe tudo isso? Como é que ela consegue manter na cabeça dela todas essas linguagens, todas essas...
Isso aí. Essa pessoa não sentou um dia e falou: vamos estudar uma linguagem nova? Vamos. Eu acordei sentindo que eu quero aprender Java. Vamos estudar Kubernetes. Hoje eu acordei com uma vontade de subir uns É. containers. Não, é sob demanda. Eu tive um problema, eu tive uma necessidade, e eu pesquisei qual que é a melhor tecnologia para fazer isso, pesei todos os fatores que estavam envolvidos naquela decisão, e aí eu precisei aprender uma coisa nova. E assim vai. Se você continua fazendo isso por 10 anos, vai terminar com um currículo cheio de coisas novas, entendeu? E vai terminar com experiência em algumas coisas. Mas, igual o Ruben falou, eu acho que é muito importante que você consiga manter um core em que você é especialista. Porque é muito fácil você se perder aprendendo muitas coisas. Quando alguém te pergunta, tá, e qual delas você realmente é confortável e é especialista? Exato. Eu já fiz teste para essas empresas, por exemplo, fiz para Meta, né? E é bem isso, quando você vai fazer o teste, ele não tá nem aí, ele não vai te falar, faz em C Sharp, ele não vai forçar, não, tem que ser tal. Faz onde você se sente confortável. O código não precisa nem funcionar. Eu só quero ver como que você vai construir aquilo, qual que é a sua lógica. Porque é bem isso, né? Você tendo os fundamentos, cara, eu trabalho, né, desenvolvendo muitas APIs, né? É tudo camada REST. Então eu tenho que entender um pouquinho dos básicos, né? O meu serviço ele faz chamadas também para fora, é uma coisa que a gente passa aqui realmente. Eu faço chamadas para outros serviços externos. Eu tenho que saber utilizar o client que faz ali para reutilizar a conexão. Eu tenho que entender, quando eu acesso o banco de dados, eu também tenho que entender, pô, eu vou fazer muito a conexão no banco, eu tenho que reutilizar as conexões, eu vou ter que ter um pool, vou ter que fazer, sabe? Então, você entendendo os básicos, Tem que entender o impacto da decisão, né? exato, E é o conhecimento de domínio, né? É saber como que peraí, eu tô implementando uma coisa nova numa aplicação, um serviço novo nessa aplicação, nessa API. Como que eu vou implementar isso de uma maneira que eu não derrube o resto inteiro? Você tá colocando uma carta nova lá no castelinho de cartas. Você tem que saber onde tem um espaço, onde que aquela carta se encaixa e onde que o impacto vai ser menor, né? Pensar em reusabilidade, manutenabilidade. Eu lembro que eu trabalhei em full stack por muito tempo. Eu sempre gostei de, quando eu quero estudar alguma coisa, eu vou e faço um projetinho. Eu sou bem hands-on. Eu não consigo só ler. Eu tenho que colocar a mão na massa. E eu lembro que no JavaScript, antes mesmo dos frameworks, na época tava o jQuery, né, que a gente usava ali jQuery. Eu lembro que eu fiz uns negocinhos para renderizar componentezinhos para mim. Porque eu fiz uma coisinha que era tipo umas listinhas e aí eu mesmo criei minhas funções que retornavam componentezinhos. Olha só o que que é isso, né? Ser função que retorna um componente, né? Eu não tô... Hoje em dia a gente tem muito mais fácil, né? Ô, São conceitos que alguém decidiu profissionalizar em algum momento e virou uma biblioteca, né? Exato. Então pega o core e não se assustem, né? Para quem tá começando, não se assusta, galera. É muita coisa, é muita coisa. É muita coisa, né? Por isso que você pegar ali o básico, focar, né, nos fundamentos mesmo. e usar o trabalho, né, cara? Aprender enquanto trabalha. Sem Eu acho dúvida. que é uma métrica legal para você saber se, inclusive, se você deve continuar onde você está, se você deveria estar pensando em algum tipo de mudança. Pô, eu tô aprendendo aqui, sabe? Eu tô agregando alguma coisa para minha vida profissional que eu vou conseguir usar fora daqui no futuro. Ou só tô aí, não, cuspindo código que não vai me fazer, não vai trazer nenhum benefício para minha carreira no longo prazo. Tá, vamos pivotar um pouco? Eu queria saber, Ruben, futuro. Quais tecnologias, quais desenvolvimentos, o que hoje, dentro do domínio que você está trabalhando, faz seus olhos brilhar ou te chama atenção e você acha que tem algo novo para surgir? Em quais áreas? O assunto da moda, né? O assunto do momento é AI, né? É inteligência artificial. Não adianta, isso daí vai mudar bastante a nossa indústria, porque qualquer revolução industrial, se você parar para pensar, ela é disruptiva, né? Enfim, ela muda muita coisa. Então, pô, você imagina, você tinha lá aquelas pessoas que faziam aquele trabalho manual, e agora você tem as máquinas ali que estão fazendo aquele trabalho para aquelas pessoas. E aí, o que que a pessoa não é esperta, mas o que que a pessoa faz para garantir o seu emprego? Pô, eu preciso aprender como que eu dou manutenção naquela máquina, né? Onde eu posso ser útil? Eu vejo que AI tá chegando com, com força, porque
a gente tem sempre esse negócio, né? O software, muitas vezes a gente tem a tecnologia muito legal, mas o hardware ainda não está lá para dar aquele suporte. Mas hoje em dia a gente está vendo que a gente está com os computadores parrudos para processarem aí essas coisas de machine learning, e esse assunto vai evoluir rapidamente. Então eu preciso, ao menos, entrar um pouquinho mais nesse ponto de AI. De que forma? Isso é o que eu estou ainda pensando, né? Eu Acho que ainda, todos nós, né? todos nós, exato. Eu acredito que todos nós. Porque assim, eu sou um cara, eu tô na posição de tech lead, mas eu gosto bastante não ficar só no parte técnica, não. Eu sou muito atrelado aí, eu gosto sempre de ter conversa, pô, como que tá o revenue, né, da empresa? Como que tá aí nossa receita? O que que a gente pode fazer para diminuir custo? Então, eu sou um cara que gosta de pensar na estratégia da empresa também. Mas eu entendo que como tech lead a gente tem que estar aperfeiçoando essa parte de tecnologia. Faz sentido. Eu gosto de entender um pouco sobre cada coisa que tá aparecendo. Eu lembro que são waves, né, cara? Um belo dia tá todo mundo falando de metaverse. E aquele boom, blockchain, boom, putz, agora eu tenho que aprender tudo sobre blockchain. Acho que não é bem assim. Acho que é importante você entender as keywords, os conceitos por trás daquilo ali, e talvez como aquilo pode contribuir para o seu trabalho ou para o negócio da sua empresa, e tomar decisões intencionais também. Quanto que investir tempo em aprender essa nova tecnologia vai me deixar mais próximo dos meus objetivos de longo prazo, dos meus objetivos de carreira? Isso me ajuda de alguma forma? E aí sim, de fato, tomar essa decisão de investir tempo para aprender e destrinchar aquela nova tecnologia. Ou não, né? Sim. Eu venho também, como cada empresa que você entra, você vai ter os seus desafios, né? Então eu tô tendo que aprender algumas coisas um pouco diferentes já na empresa que eu tô, infelizmente, ou felizmente, né? Quando você tem sistema legado, você tem que dar manutenção, né, para aquelas coisas. Questão de tecnologia também, uma que eu preciso aí, não preciso, mas eu quero muito começar também a estudar um pouquinho. Linguagem de programação, na verdade, é Rusty, né? Eu sei que o nosso amigo Diego aqui Diego tá aí. já Eu ia trabalha, já comentar de Rust fala, agora, tô com a página aberta aqui agora. Porque eu sei que tá trabalhando com C Sharp, diz que tem alguns rumores aí de um Rust-based C Sharp, tá? Um Rust Sharp ou algo do tipo. Seria bem interessante, né? é. Tenho isso daí na minha mente agora, né? Questão de tecnologia eu quero aprender. Vou até dar uma olhada, Diegão. Valeu pela, pela dica aí. Vou dar uma olhada, ver o que é isso aí no Por detalhe. enquanto, só rumores, só rumores. Só rumores, né? É, vai que. Mas essa parte de AI é só pensando realmente nas mudanças de mercado que nós vamos ter. Porque nós sabemos que o mercado já está um pouco diferente, né, gente? Até um ano e meio, 2 anos atrás, nós éramos muito privilegiados, nós da área de tecnologia. Hoje em dia a gente vê que as coisas estão ficando um pouco diferentes. O mercado tá bem diferente mesmo, cara. Mal posso esperar para a próxima onda de melhoria. Pra gente encerrar, acho que a gente já tá chegando no nosso final. Eu quero fazer uma última pergunta, uma pergunta bem simples. Livro, eu quero uma recomendação de livro. Qual que foi o último livro ou não o último, mas qual foi um livro que impactou sua vida, ou que impactou sua carreira, ou algo que você leu que te levou para um lugar diferente? Não é tanto de tecnologia. Não precisa ser. Não precisa? Não, Tá. não. Um livro que eu gostei de ler ali, não sei nem se hoje em dia tá tão aplicado, mas eu gostei de ler o Lean Startup. Boa. Eu gostei de ler ele, porque eu já tentei montar minha empresa, né? Então, você tem que aprender algumas coisas diferentes, né? Que sejam diferentes só de programação, né? Então, essa parte aí de ter uma empresa lean, né? Muitas empresas hoje em dia estão tendo que partir para essa também, né? De muita empresa até grande, né? E eu acho interessante que é um tipo de conhecimento que ele foi feito focado para CEOs e pessoas que estão na liderança de startups, mas ele se aplica às camadas de baixo de uma empresa grande, para que você consiga fazer um time lean, para que você consiga pensar nos seus projetos de uma maneira um pouco mais lean. Bem isso, né, cara? Dependendo da sua posição na empresa, você tem que ter esse pensamento também estratégico, né? Eu Não concordo. adianta só inflar seu time
e, pô, você tem, assim, um time de estrelas, você tem, assim, pessoas fantásticas lá, você tem 15 atacantes no seu time, perfeitos. Qual foi seu código de carreira? Se você tivesse que elencar uma skill, um aspecto na sua carreira inteira, que foi o principal responsável pelo seu sucesso até aqui. Você tinha como grande objetivo se mudar para o Canadá, você já está aí no Canadá com a sua família, com seus filhos, trabalhando com aquilo que você gosta. Qual que é o seu código de carreira? Olha, eu diria que um pouquinho é persistência, possivelmente, porque muitas vezes a gente pensa em desistir também, né? Que você fala, caraca, tá difícil esse negócio. Acho que eu vou desistir. Não, persiste mais um pouquinho. Tô com um problema, não consigo resolver. Persiste. Eu lembro até que eu trabalhei na empresa, aqui numa outra empresa no Canadá, a primeira que eu vim, e tinha um canadense que ele falava, Ruben, eu amo sua, como que ele dizia? Tenta pensar até a tradução, mas é tipo assim, o seu ânimo, né? Sua confiança em algumas coisas, porque assim, eu falava, Chris, tenta aí, que agora vai dar certo. Aí eu falava, one more time. Aí ele sempre cantava, né? A musiquinha, one more time, né? Tipo, enfim. Ele, pô, você persiste, né, cara? E tá animado, né? Você tem ali os seus problemas, todo mundo vai ter ali, que a gente tem os desafios a cada dia. Isso na vida também, né? Nossa, pessoal. Mas você tem que persistir, cara. Tenta sempre ter seus objetivos, algo que te mantém entusiasmado, é algo que realmente faça você acordar, sair da sua cama e você pensar, pô, é para isso que eu tô levantando hoje aqui, né? Gostei dessa, porque É isso aí. acho que o que falta para muita gente conseguir persistir é ter um motivo, né? Um alvo. Eu tô persistindo para quê? Entendeu? Persistir em fazer a mesma coisa todo dia, quando tá difícil, sem um motivo ou sem um alvo, é difícil mesmo e quase impossível. Agora, quando você consegue encontrar um alvo e dar uma razão para aquela persistência, faz muito mais sentido e você sabe para onde você tá indo, né? Você não tá simplesmente correndo atrás do rabo. Exato, cara. É isso aí mesmo. Tenham objetivos, né, gente? Tenham objetivos. Ô Rubem, muito obrigado pela sua participação hoje, cara. Fiquei muito feliz em conhecer um pouco sobre a sua história. Valeu mesmo. Valeu, Rubem. Teve muito bom e a gente se vê no final de semana. Bom que você tá pertinho aqui, você consegue conversar sempre. Valeu pela participação, viu? Até mais. Valeu, galera. Eu que agradeço muito aí a oportunidade e espero encontrar você também, Lucas, aqui, quem sabe na Não, Lucas vai visita, né? visitar, não é Vem, a possível, né, gente Vamos faz Lucas? um ver. churrasco Eu tô aqui, devendo essa. que o Diego já tá aqui Monta no carro pertinho. e dirige pra cá. Eu desci, porque senão, olha, é rapidinho. Demorei 23 horas só. Pô, vou tentar ver um voo baratinho aí. Vê que a gente vai no Cos, compra uma picanha aqui, Combinado. assa Faz o uma carne. churrasco. É isso aí. Então, valeu, gente. Muito obrigado, viu? Galera, não esquece de dar aquele like, compartilha, comenta aí se você gostou. E até o próximo Código de Carreira. Valeu, falou.